Amém, igreja? O nosso tema do ano é no caminho do discipulado. No caminho do discipulado. Eu e o Nairo, a gente orando no final do ano passado, né, Nairo? E aí a gente falou, vamos enfatizar o ensino. E aí a gente estava vendo qual o tema, a palavra ensino lá no meio do discipulado. Gente, eu estava no mar, olha que coisa boa. Eu lá no mar, tomando banho e falando com Deus. Nada melhor do que o mar, né? Falando com Deus, lá no Rio de Janeiro. E Deus começou a falar, trabalha o caminho, a jornada. E aí Deus testificou no nosso coração. Então é no caminho que nós vamos discipular alguém. Não é só ensinando o caminho, mas é no caminho, é na jornada. É comendo junto, é estando junto, é chorando junto, é sorrindo junto. Então, nós vamos enfatizar um ensino, mas sempre no caminho. Então nós vamos continuar. E como nós temos falado, Deus nos chamou para fazer essa única coisa, que é cuidar de pessoas, cuidar de gente, amar gente, receber gente. Muito importante. Estava ali orando com o pastor Valmir mais cedo e a gente falando sobre isso, a importância de cuidar de gente. Então, e não é coisa do pastor, não, é a própria palavra. E aí, por que eu ensino, Nairo? Porque o texto lá continua, lá em Mateus, capítulo 28. Ensinando-os, o quê? Vamos ver se vocês estão lendo a Bíblia mesmo. Ensinando o quê? Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ensinando, fazendo discípulos. Então, que nesse ano, a igreja do Garavela, não somente alguns líderes, mas que todos estejam envolvidos nessa incumbência bíblica, que é ser discípulo e fazer discípulo para Jesus. A gente pode ir embora, né? Preguei. Pode ir embora, Sandra? Mas não foi esse o recado que Deus me deu. Está começando um ano, pode colocar aí já os slides. Está começando um novo ano. E eu fiquei me perguntando essa semana que na vida humana há alguns embaraços que nós precisamos tirar, que nós precisamos deixar. Porque esses embaraços, eles vão acontecendo e a gente não vai percebendo, e quando menos a gente já está todo enrolado. O texto que nós vamos ler, o autor, ele nos leva a esta consciência. Então, nesse ano, e todos nós aqui, inclusive eu faço parte, todos nós precisamos tirar alguns embaraços. E você sabe quais são os embaraços? Que muitas vezes a sua vida cristã não vai para frente. Então, como a gente sempre fala no começo do ano, Nato, não basta começar um ano novo. Tem que ter coisas novas. Eu não posso viver da mesma forma que eu vivia antes. Eu tenho que a cada dia galgar um lugar mais elevado no ponto de vista espiritual. Abra comigo a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2. Hebreus capítulo 12, verso 1 e verso 2. Mesmo assentado, mas com toda a reverência, vamos ler o texto sagrado. A minha versão é a NVI. Como eu falei a semana passada aqui, há coisas que Deus fala lá no quarto, mas há coisas que Deus fala aqui, no ajuntamento. E essa palavra é para você que está aqui, não é para o outro que não está aqui, é para você mesmo. Se você veio, essa palavra é para você. Presta atenção que Deus tem um recado muito importante para te dar nessa noite. Diz assim o texto sagrado: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhes fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, fale conosco
Espírito Santo, venha nos convencer dos nossos embaraços, daquilo que nós precisamos deixar, tirar, para termos uma vida melhor em se tratando da vida cristã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero lhes fazer uma pergunta nesta noite. Você tem algum embaraço na sua vida? Você trouxe para cá algum embaraço na sua vida? Gostaria que você pensasse aí agora na sua vida. Você tem algum embaraço na sua vida? Você está trazendo algum embaraço? A NVI, tentando melhorar aqui o entendimento, ela vai colocar alguma coisa que atrapalha. Estudando de forma semântica, de forma etimológica, esta palavra envolvimento, que tem uma relação forte aqui com a ideia de embaraço. E uma coisa interessante, que quando você está sendo envolvido, muitas vezes, às vezes você não percebe, mas chega um momento que você está tão envolvido que você não consegue caminhar, que você não consegue correr, que você fica inerte diante da vida, diante do todo. E talvez ainda em algumas áreas da sua vida você esteja vivendo dessa forma, mas isso está imobilizando você, isso está fazendo com que você viva uma vida parada, como eu falei, uma vida inerte. E esse não é o propósito que Deus tem para a sua vida. Então por isso que eu fiz aquela pergunta: algum embaraço na sua vida? Olha aí para a sua vida espiritual, olha para a sua vida profissional, olha para a sua vida sentimental, olha para a sua vida emocional, a sua vida psicológica, em todos os sentidos, a sua vida familiar, em todos os sentidos. Algum embaraço? É exatamente isso que o autor aqui aos Hebreus está falando. E essa palavra grega, meus irmãos, onkos, essa palavra grega onkos, que é embaraço, é um envolvimento que vai tomando conta da nossa vida. Tudo que atrapalha, tudo que nos deixa imobilizado, tudo que vai fazendo com que a gente fique com um peso que não consegue andar. Imagina você ir para uma academia, claro que tem alguns pesos que coloca, né? Lá para você ficar mexendo. Mas peso além daquele que você não consegue nem mexer com as pernas. Talvez em alguma área da sua vida você esteja assim, alguma área da sua vida. Então o autor aqui, ele vai, gente, usar a imagem de uma corrida. Ele vai usar aqui a imagem de um corredor. Nesse sentido, então, e aí já vem o primeiro tópico para a gente pensar. Nesse sentido, a vida cristã é uma corrida. A vida cristã é comparado a uma corrida, é como correr. Mas como você corre se a sua perna está embaraçada? Como que você corre se as suas pernas estão imobilizadas, estão amarradas? Como correr se a minha vida está inerte, com algum embaraço? Como, gente? Não tem como isso acontecer. Não tem como isso acontecer. Eu gosto muito de um filme, eu gosto muito de filmes antigos. E tem um filme intitulado Carruagem de Fogo. Talvez os irmãos mais velhos aqui, eles já devem ter visto. É uma corrida. E quem vence essa corrida é um cristão. Todos estão ali correndo. Mas quem vence é um cristão. Até sugestiono para você estar vendo esse filme, Carruagem de Fogo. Ali demonstra como é a vida cristã. E o próprio Paulo vai falar sobre isso em suas cartas. Que de fato a nossa vida, ela é uma corrida, né? E aqui o autor aos Hebreus, ele vai tratar desse assunto também. Vai falar a mesma coisa. Então, nesta introdução que eu estou fazendo, para que a nossa vida realmente possa acontecer no sentido de nós corrermos, de nós avançarmos, de nós não ficarmos paralisados, Felipe, precisamos do quê? De leveza. A vida precisa ser leve.
A leveza faz você ter uma vida abundante. A leveza vai fazer você correr mais. A leveza vai fazer você não ficar parado ali na sua zona de conforto. Nós precisamos de leveza. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui nesse texto, nesta palavra, é que a nossa vida é comparada a uma corrida e que nós precisamos de leveza para poder correr a jornada da vida cristã. Porque se você estiver com embaraços, você não vai conseguir correr. Se você estiver com embaraços, esta corrida, esta jornada, ela estará comprometida. Se você estiver com embaraço, você não vai conseguir nem se mexer. E você pode dizer que nesse ano você já começou com toda a força, com todo empenho, ou ainda há embaraços aí que você precisa tirar, que você precisa deixar? Pense, olhe para a sua vida, faça uma análise. Tem um poema que diz assim, ó, liberte-se a sua alma, liberte a sua alma de um peso que nunca foi necessário. Liberte a sua alma, liberte a sua alma, liberte a sua alma de um peso que nunca foi necessário. Essa frase é chocante, porque ela nos leva à realidade de um tempo que se perdeu. Ela nos leva à realidade que eu levei um peso que eu não deveria ter levado. Talvez você possa aí trazer à memória alguns pesos, alguns embaraços que você carregou durante anos e que isso fez com que a sua vida petrificasse. Todos nós, gente, todos nós. Então liberte a sua alma. Liberte a sua alma de um peso que nunca foi necessário você carregar. Porque a vida é o quê? A vida é uma corrida. A vida é uma corrida. E a pergunta que eu vos faço novamente, então existe algum embaraço na sua vida? Você começou esse ano, mas está percebendo que ainda esses embaraços continuam e que é preciso que você tire eles, que você arranque eles, para você viver uma vida melhor, para você correr melhor. Pense nisso, para que você tenha um bom desenvolvimento. Então a sua vida é comparada a uma corrida. Onde você está? Todos aqui estão na mesma corrida, mas uns estão mais avançados do que o outro. Talvez você está parado, o outro está correndo. Talvez você está amarrado, você está tentando. Hoje é um dia para você desamarrar, para você tirar, para você deixar tudo aquilo que precisa ser deixado, para viver uma vida cristã, aquela que Deus sonhou para você. Segunda coisa, quando o autor aos Hebreus aqui também, ele vai dizer a respeito desses embaraços, ele vai dizer, livre-se. Se a jornada cristã, ela é como uma corrida, e para que eu possa correr de forma leve, eu preciso livrar de todo o embaraço e de tudo que me atrapalha. Se você olhar para o texto aí, o texto vai dizer, livre-se de todo o embaraço, ou das coisas que te atrapalham, e do pecado, está aí no texto, ó, e do pecado. Parece aqui no texto que ele faz uma distinção entre coisas que embaraçam a vida e e que necessariamente não são pecados. Está aí no texto. Às vezes nós achamos, gente, olha aqui para o pastor, por gentileza. Às vezes nós achamos que tudo que embaraça a vida são pecados. Mas nem sempre o que embaraça a vida são pecados. Não, pode ser que o embaraço da sua vida, pode ser que algum tipo de embaraço seja também um pecado, mas nem todo embaraço é pecado, nem todo embaraço é pecado. O que é então um embaraço? O que está te atrapalhando na sua vida? E aqui nós vamos fazer 4 citações para que você possa refletir na sua vida esses embaraços. Embaraços esses que vai nos deixar imobilizados. A primeira coisa que pode embaraçar as nossas pernas, meus irmãos, são os hábitos. É muito difícil a pessoa romper com hábitos. Hábitos são processos de repetição. Há hábitos, e aqui eu estou falando de hábitos não saudáveis, porque tem hábitos saudáveis e hábitos não saudáveis. Há processos de repetição que são saudáveis e são importantes. Necessitamos, são necessários.
Por exemplo, a rotina, né? Ela faz parte da nossa vida. A rotina faz parte da administração da vida. É importante termos hábitos, porque todos aqui têm uma rotina. Acordo tal hora, faço isso, faço aquilo, desenvolvo isso, estudo isso, faço uma pós, o meu trabalho vai até tal horário, eu faço isso, eu faço aquilo, em casa, etc. Todos têm uma rotina de vida, todos. Mas quando esses processos, quando essa rotina não lhe faz bem, se transforma em um embaraço. O que então, qual é o hábito da sua vida que está fazendo com que se torne um embaraço? E são esses hábitos comportamentais. E você sabe quais são os embaraços, os hábitos que você tem, que se tornou um embaraço e que você precisa deixar. Então aqui nós vamos entrar num momento muito particular. Aqui nós vamos entrar num momento muito pessoal. O que eu faço rotineiramente? O que eu faço todo dia? Quais são os hábitos que têm impedido a minha corrida cristã? Quais são os hábitos, as rotinas que têm impedido que eu desenvolva espiritualmente falando? Por exemplo, um adolescente falou que fica 3, 4 horas por dia no celular. E não é o trabalho dele. Esse hábito não é saudável. Como que você passa 4 horas por dia se você não trabalha com aquilo? Tem pessoas, irmãos aqui que trabalham com a mídia. Então fica 6 horas com o celular ligado. Mas como que um adolescente vai passar 4 horas? Esse hábito é bom ou é ruim? O que vai acontecer com um menino desse? É um embaraço, gente. Eu até faço um apelo para os pais que têm filhos pequenos. Tem que ter hora, disciplina. Isso é muito importante. Eu sentei com alguns psicólogos para trabalhar a questão dos vícios comportamentais. E olha o que tem de adolescente viciado em pornografia justamente por causa das redes sociais. O pai deixa o filho o tempo que quiser nas redes sociais e acha que está se livrando do filho, né? Mas não está não. Você está arrumando um problema para você mesmo. Quando ele casar, ele vai ter dificuldade com a esposa. Ele vai levar isso para casa, para a posteridade. Satanás vai aproveitar de todas essas brechas para fazer um estrago. Então isso é muito sério, isso é muito grave. Muito grave, é um hábito que não é saudável. Então você pode falar, não, você vai ficar esse tempo X aqui nas redes sociais. Depois eu vou até pegar seu celular, se for um menino pequeno, né? Pode perguntar para a Sara, já falei isso aqui. A Sara tinha 18, 19 anos, pegava o celular dela, ela não dormia com o celular. Não gostava não, estava brava. E a gente desligava a internet de casa. Pastor, isso é radicalismo. Não, é proteger a família. A hora para tudo. Isso é muito sério, gente. Muito sério, muito sério. Então, quais são os hábitos que estão nos fazendo mal? Essa resposta é pessoal. É para cada um pensar quais são os hábitos, as minhas rotinas que está fazendo eu não viver a vida cristã da forma como Deus quer que eu viva. Porque você sabe. Lá no fundo do seu coração, você sabe como está a sua vida cristã. O tempo que você dá para Deus, o tempo que você lê a palavra, o tempo que você ora. Lá no fundo você sabe. Deus te dá 24 horas por dia. Você sabe o que você faz quando ninguém está vendo. Tem um dizer que fala que caráter é aquilo que somos no escuro, quando ninguém está vendo. Deus sabe. Então quais são esses hábitos? Há um outro exemplo que nós podemos falar de embaraço. Além dos hábitos, distrações. O que é que tem distraído a minha vida e impedido o meu avanço? Quando eu falo aqui, meus irmãos, de distração, eu estou falando de deslocamento do foco. O que está distraindo você e está fazendo com que você perca o foco, que é servir ao Senhor, que é ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um profissional melhor, um membro melhor de igreja, né? Um discípulo melhor para Jesus. Quais são as distrações? Quais são elas? Olha aí para a sua vida, que está fazendo com que você não viva a vida aquela que Deus sonhou para você. E aqui eu não vou entrar em questões da patologia humana. Eu não vou entrar nessas questões da patologia humana, que realmente tem pessoas que não conseguem ter foco, então precisa de um medicamento. Não vou entrar nisso agora, porque não é o momento. Até o Valdir tinha
sugestionado uma excelente sugestão da gente trabalhar temas como esses, né, Valdir? Tanto no primeiro quanto no segundo semestre. Então é muito importante a gente trabalhar esses temas aí. Mas o que tem distraído você? O que tem tirado o seu foco? E agora é um momento próprio. O ano está começando, gente. É o primeiro mês, Gisele. O tempo está começando ainda. O ano está começando. Está novinho o ano de 2026. Então o que a gente faz? No começo do ano a gente faz votos com Deus, não é? Eu quero melhorar, já tem uma turma aí que está lendo a Bíblia, como que é? Em 45 dias. Tem uma turma aí que diz que já vai ler a Bíblia toda em 45 dias. Tem gente lendo 10 capítulos por dia. Em 30 dias vai terminar o Novo Testamento. Amém, glória a Deus. Então a gente faz tantos votos, focos. Mas aí, se a gente perder o foco, se a gente se distrair, rapidamente a gente perde o foco. Rapidamente a gente deixa de fazer aquilo que nós projetamos para fazer, porque alguma coisa te distraiu. Então, qual é a distração? Alguma coisa tem distraído, por exemplo, a sua devocional? Por exemplo, alguma coisa tem distraído o fechar a porta do seu quarto para orar? Por exemplo, alguma coisa tem te distraído, você jovem, a persistir, a galgar um curso superior? Por exemplo, alguma coisa tem distraído você, embaraçado você, de não conseguir uma vida profissional contundente, forte? Então você fica aí meio perdido, você não consegue se doar completamente. O que tem distraído você? O que tem distraído você? Então os embaraços, eles podem ser o quê? Hábitos, mas também podem ser distrações. E um dos exemplos mais interessantes sobre distrações que vem à minha mente agora foi Marta. Lembra de Marta? Quando Jesus foi na casa dela, lembra de Marta, gente? Quando Jesus entrou na casa dela, Marta, Marta. E essa palavra no original, né, miniminate, né, é a palavra você está ansiosa, que aqui tem a mesma interpretação. Em outra interpretação fala assim, ó, Marta, Marta, você está distraída. Você está distraída. Você está ansiosa. Marta, você está perdendo o foco. Marta, não é a casa. Marta, não são os afazeres. Marta, é você estar sentada aos meus pés, como a sua irmã ficou. E isso não vai ser tirado dela. Ela estava distraída com outras coisas importantes. Mas naquele momento ali era estar na presença de Deus, na presença de Jesus. Então, uma pessoa distraída, gente, ela não chega a lugar algum. Uma pessoa distraída, ela não conclui nada. Não precisa levantar a mão não, se você é uma pessoa distraída. Mas quantas pessoas não conseguem concluir projetos? O projeto só fica no papel, não sai do lugar. Conversando com um pastor agora recente do Rio, e aí perguntando para ele, falou, pastor, Wellington, eu tenho esse projeto, Falei, mas o ano passado você tinha um outro projeto, agora você está com esse. Não conclui nada, não começa nada, só fica no mundo das ideias. Uma pessoa distraída, ela vive assim. Ela vive assim. E tem pessoas distraídas com a própria vida, com a própria existência. Então não conseguem concluir nada. Hábitos que podem ser embaraços, que podem ser distrações. Mas há uma terceira coisa que eu quero mencionar. Também, gente, os apegos. Os apegos podem ser um embaraço. O apego pode ser um embaraço na sua vida. É claro, eu estou falando de um apego que não é saudável. Que não é saudável. Porque quando a gente fala nessa palavra apego, essa palavra está associada à questão emocional. Apego está relacionada à questão do coração, do sentimento. Apego está relacionado a isso, a emoção. Por exemplo, é como você ter
paixão por um time de futebol. Você tem um apego por aquele time, paixão por isso, paixão por aquilo. Então, alguns apegos que eles são embaraços. Então, quando é que eu estou falando de apego, eu estou falando de uma emoção, de um envolvimento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Olha aqui para o pastor. Nem todo apego é saudável. Nem todo apego, Neto, é saudável. É saudável. Então, quando eu tenho um apego, esse apego não é saudável, ele pode se transformar o quê? Em embaraço. Embaraço na minha vida. E o que eu estou apegado emocionalmente, eu invisto tempo, eu invisto vida, eu invisto muita coisa quando eu estou apegado em algo, emocionalmente falando. Mas aqui o autor, ele vai falar que a vida é uma corrida, e que nessa corrida há embaraços, e que a gente tem que deixar esses embaraços para poder correr, para poder avançar. Quais são esses apegos então, que você está tendo aí, que está embaraçando a sua vida? Quais são esses apegos que podem estar embaraçando a sua vida? E eu vou parar aqui no quarto ponto, vou mencionar para exemplificar a ideia aqui de embaraço. Então vamos lá? Embaraços podem ser hábitos, embaraço pode ser o quê? Distrações, embaraço pode ser o quê? Apegos, e também embaraço pode ser ações destrutivas. Ações destrutivas é uma palavra muito boa para a gente pensar, para a gente refletir nessa noite, para a gente consultar depois, que é a expressão autossabotagem. Autossabotagem. O que é autossabotagem? O que é, Rebeca e Júlia? Autossabotagem. A pessoa sabe o que tem que fazer, mas ela não faz. A pessoa sabe que tem que fazer essa tarefa, mas ela não faz. A tarefa é clara, mas ela não faz, ela se autossabota. Isso é autossabotagem. Ela sabe que não vai dar certo, mas ela está se autossabotando. Ela sabe que ela está no caminho errado e que ela tem que voltar, retornar, mas ela não volta. Ela sabe que uma coisa não vai dar certo, mas ela vai adiante. Ela sabe, ela está se autossabotando. Autossabotando. Isso é ação destrutiva. O médico diz para ela: olha, você tem que tomar esse medicamento, mas ela sabe que tem que tomar e não toma. Ela está se autossabotando. Ela sabe que tem que fazer tal coisa, mas ela não faz. Ela está se autossabotando. E eu volto a dizer, não é questão patológica, eu não estou falando de questões patológicas. Estou falando de uma pessoa que realmente vive dessa forma. Então ela processa essa autossabotagem, ela sabota, ela não faz aquilo que tem que fazer. E deixa eu caminhar mais um pouquinho aqui, meus irmãos, se eu quiser, nesse sentido, o que essa pessoa tem a ganhar se ela sabe que não vai dar certo? O que essa pessoa tem a ganhar se ela sabe que tal coisa vai levá-la ao sofrimento? Qual é o ganho que essa pessoa vai ter se ela sabe que ela vai se manter no sofrimento? Tem um pastor que eu faço, eu nem vou chamar mentoria não, mas a gente sempre conversa por chamada de vídeo, um colega meu de outro estado, colega não, amigo, e ele trabalha em um lugar de vulnerabilidade social. E ele recebe muita gente lá no gabinete dele. Ele diz que recebe muitas pessoas, muitas mulheres que são espancadas pelos maridos. Família até abastada. A mulher da favela, então ela se envolve com uma pessoa bem de vida, e aí o cara dá tudo para ela. O cara dá tudo. E aí a gente conversando há esses dias, ele falando que recebeu uma mulher lá, e essa mulher espancada, falando que não aguentava mais, que tinha vivido alguns anos com essa pessoa. E por que então? Aí ele perguntou para ela, por que você vive dessa forma? Por que você não separa? Se você é espancada o tempo todo, como é que você aguenta essa vida? E aí ela falou que ele dá uma vida boa para ela. Aliás, ela falou que ele dá uma vida boa para ela. Ou seja, é a recompensa. Existia ali uma compensação. Eu bato na mulher, mas recebo uma recompensa. Ela sabe que está errada nesse envolvimento que ela está tendo, mas ela está se auto-sabotando. Ela sabe que sofre, que não aguenta mais, mas ela está se auto-sabotando. E quantas pessoas, né? Quantas pessoas vivem assim? Quantas pessoas vivem assim? Então, gente, tem muita coisa na vida que são escolhas. São escolhas.
E muitas escolhas se tornarão embaraços na nossa vida. Então que você possa pensar, quais são os hábitos que têm atrapalhado a sua vida? Quais são as distrações que têm atrapalhado a sua vida? Quais são os apegos que têm atrapalhado a sua vida? Quais são essas ações destrutivas que não faz você romper, caminhar, prosseguir? Vamos pensar sobre isso, gente. Vamos pensar sobre isso, isso é muito importante. E detalhe, olha aqui para o pastor, muitas vezes tem pessoas que já estão até acabando com a nossa vida. Apegos que acabam com a nossa vida, apegos emocionais. Tem pessoa que só vive para outra, não vive para ela. O que Jesus falou acerca disso? Jesus falou, olha, o que Jesus falou? Que nós temos que amar o outro assim como nós nos amamos. Para você amar o outro, você tem que se amar. Qual é o primeiro mandamento? Qual que é o primeiro mandamento? Vamos lá, vamos relembrar? Povo da Bíblia, amarás o Senhor de todo o seu coração, de todo a sua força, de todo o seu entendimento. Não é o primeiro? E o segundo? Pouca gente falou, vamos lá? Amar o próximo como a si mesmo. Então, para você amar o outro, você tem que amar a si mesmo, você tem que se respeitar, você tem que se amar. Senão você não está amando o outro nada. Não, eu literalmente estou para o outro. Mas há um limite aí. Essa linha é tênue. Há um limite. Você tem que se amar primeiro para amar o outro. Senão o que você faz é o quê, Valdir? É só recompensa, né? Sabotagem, é isso aí. Como que eu vou amar o outro se eu não me amo? Se eu não me valorizo? Se eu não me valorizo, eu não vou valorizar o outro. Eu vou estar com o outro só para ele me beneficiar-se. Quando não der, eu chuto e eu parto para o outro. Que eu não me amo, eu não me valorizo. Então ele é um objeto, nada mais. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Muito sério. Nem sempre um embaraço é algo voluntário, é um ato voluntário, pecaminoso. Pode ser um hábito, pode ser uma sabotagem, um apego, uma distração. Pode ser, talvez não seja pecado, mas está fazendo com que a sua vida não seja aquela vida que você tanto almeja. Olha aqui para o pastor, seja sincero. A vida que você está vivendo hoje foi a vida que você pediu para Deus? Seja sincero. Talvez ela não está como deveria estar por causa desses embaraços, dessas distrações, esses apegos, esses hábitos, estas ações destrutivas, essas autossabotagens que você está fazendo com você mesmo. E o diabo está gostando, está gostando. Você não sai do lugar, o diabo está gostando. Aí passa ano após ano, e você não sai do lugar. Mas por último, para terminar, diante de tudo isso que nós ouvimos, gente, busque a libertação. Busque a libertação. O texto aqui é um convite à libertação. O texto é um convite a tudo aquilo que me embaraça, que me envolve, que me impede de correr, tudo que me prende. Esse texto aqui ele nos leva a refletir sobre isso. Vamos buscar libertação. Vamos buscar libertação. E alguns crentes ficam chocados quando fala que o crente precisa de libertação. Mas precisa. A Bíblia diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós fomos libertados da ira vindoura. Nós fomos libertados, nós éramos cegos espiritualmente falando. Nós não éramos filhos de Deus. Agora nós somos filhos de Deus por adoção. Nós passamos por todos aqueles processos da salvação. Estamos em recuperação, sendo libertos todo dia. Todo mundo aqui está no processo de libertação. Não de salvação, no sentido escatológico, mas salvação aqui agora. Salvação aqui agora. Então, minha gente, nesse sentido, a Bíblia ela está cheia de instruções sobre a libertação em convertidos, porque a palavra libertação é um processo que vai se dar até o último dia da nossa vida. Quantas igrejas, inclusive batistas, têm trabalhado celebrando a recuperação? E celebrando a recuperação não é só para quem é viciado nas drogas, não, algum tipo de drogadição, não, de fármaco, não.
São vícios que precisam ser tirados. Nós nos convertemos. Então a pessoa se converte na igreja, ela vem para cá, diácono Cristiano, e ela vem para a igreja, ela se converte, entrega a vida a Jesus, ela está salva em Cristo. Mas ela traz vícios, ela traz comportamentos errados e tantas outras tranqueiras, e essa pessoa precisa passar pelo discipulado. Ela precisa ser liberta a cada dia. Todo mundo aqui está passando pela recuperação, do mais novo ao mais velho, independente do tempo de igreja. Nós estamos sendo salvos nesse sentido, volto a dizer, para depois não falar que o pastor falou de perca de salvação. Nós não acreditamos que o crente perde a salvação. Salvação é um ato. Nós acreditamos que o processo de libertação naqueles vícios, a cada dia tem que ser tirado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Novidade de vida, então eu vou deixando as tranqueiras. Todos aqui estão no processo de recuperação. Todos aqui. Rick Warren foi o primeiro a trabalhar essa questão nos Estados Unidos. Primeiro a falar sobre isso. E aí trouxe para o Brasil tantas igrejas que trabalham celebrando a recuperação. E Bill Hybels, a mesma coisa, ele construiu um prédio em Chicago e ele trabalha com crente, com pessoa que é convertida, mas que veio para a igreja com muitos vícios. Então está sendo a cada dia recuperado. Queridos, quando a Bíblia diz, quando a palavra de Deus fala que eles vão sendo aperfeiçoados de glória em glória, está falando do processo de libertação. Isso é para todos nós, um processo que nós vamos deixando a cada dia aquilo, as tranqueiras, os hábitos que não são saudáveis, os vícios que molestam a vida existente. Isso é muito sério. Todos nós estamos no processo discipular. Conheço líderes de igreja que são viciados em pornografia. Aquele pastor que pregou aqui, há 3 anos atrás, o pastor Roberto, ele trabalha até hoje com o vício da pornografia. E é um homem de uma igreja grande no Rio de Janeiro, da primeira igreja batista de Copacabana. E ele está lá lutando, a gente sempre conversa, estou lutando, pastor. O processo vai se dando. Todos nós precisamos ser libertos de alguma coisa, aperfeiçoados. E uma coisa Satanás faz com muita força, com muita competência, que é persistir para destruir os filhos de Deus. Quando ele não consegue por um caminho, ele vai por outro. Mas o tempo dele é para destruir a nossa vida, a nossa família, tudo que nós temos. E agora a gente entra para a reta final aqui, porque o tempo já não dá mais. O que é que nos motiva? Lendo esse texto aqui, verso 1 e verso 2. O que é que nos motiva nos libertar? O que é que nos motiva correr? O que é que nos motiva viver essa vida de embaraço? Deixar de viver essa vida de embaraço, mas uma vida de desembaraço. Sabe o que é, gente? À luz da palavra, a nuvem de testemunhas, está aí no texto. A nuvem de testemunha, como o texto fala aí, ó, é um monte de gente. Olha a imagem que ele usou aqui, o autor aos Hebreus. Imagem de um estádio. Imagem de uma corrida. E nesse estádio é uma grande nuvem de testemunhas. E essa grande nuvem de testemunhas está no estádio, está olhando para quem está correndo, está olhando para você, está olhando para mim, está olhando para nós. Imagina aí, gente, você lá no estádio e uma nuvem de testemunhas, uma nuvem de pessoas, de servos do Senhor, de homens e mulheres do Senhor, torcendo por você, dizendo que você vai vencer, que você não pode parar, que você tem que continuar. Imagina aí o estádio lotado. Quem já foi em estádio aqui, levante a mão. Muita gente, hein? Imagina aí o estádio lotado. Ou quem já não foi, já viu na TV. O estádio lotado e você lá no meio. E as pessoas torcendo por você. Sabe qual é essa grande nuvem de testemunha que o texto está falando aqui? Está lá no capítulo 11. Ele vai apresentar os heróis da fé, aquela grande nuvem de testemunha, os heróis da fé. A ideia dele aqui é o seguinte, é como se fosse uma metáfora aqui, a imagem. Imagina aquele estádio lotado, cheio de gente, e aí você olha para a direita, está Pedro,
Você olha para a esquerda, está Abraão. Você olha para trás, está Isaías. Você olha para frente, está Jeremias. E aqueles grandes homens torcendo por você. Você vai conseguir, você vai conseguir, você é um vencedor, não pare. Nós já passamos por isso. Nós sofremos muito. Nós já passamos por tudo que vocês estão passando, mas não desistam. Lutem, persistam, não pare. Era mais ou menos isso aqui que o autor estava querendo dizer. Olha, nós sofremos, nós fomos maltratados também, mas não parem, porque vocês são vencedores. Essa era a motivação. Vocês são campeões. Não se deixe abater, não se deixe abater, não se deixe atrapalhar, não sabota. A arquibancada está lotada, torcendo por nós, por você, por mim, por todos nós. Só há duas coisas que Deus pede para nós: fidelidade e perseverança. Fidelidade e perseverança. E a última coisa que eu quero dizer para você que está aí nesses versículos que nós lemos, o autor vai dizer assim, ó: fita os olhos em Jesus. Está aí no texto, fita os olhos em Jesus. O que é, gente, fitar os olhos aqui que a Bíblia está dizendo? É paralisar o olhar, é olhar para Jesus. Nairo, muita gente vai embora da igreja porque olha para pessoas. Muita gente sai da igreja porque olha para pessoas. Gente, nós temos que olhar para Jesus. Jesus, Elivelto, é o nosso maior exemplo. O maior exemplo da igreja não são os pastores da igreja, não são os líderes da igreja, é Jesus. Fita os olhos em Jesus. O nosso alvo maior é Jesus. Não é o Wellington, não é Nairo, é Jesus. Precisamos fitar os olhos em Jesus. Jesus de Nazaré. Muitas vezes as pessoas vivem no leite espiritual, vivem uma vida tão fraca, não cresce, não amadurece, porque olha para as pessoas, só o que elas fazem. Vamos olhar para Jesus. Esse é o alvo certo. Para mim, para você olhar, esse é o alvo certo. Sabe por quê, gente? Porque todo mundo está em recuperação. Todos nós estamos em recuperação. Nesse sentido, eu não posso dar o dedo para ninguém, eu não posso falar mal de ninguém, eu não posso reclamar de ninguém. Sabe por quê, gente? Uma visão psicológica, os psicólogos sabem o que eu vou dizer aqui. Quando você fala mal do outro, reclama do outro, na verdade você está escondendo os seus pecados, você está escondendo os seus embaraços, e você projeta no outro. Isso é muito sério. Para com isso, meu irmão. Fita os olhos em Jesus. Em Jesus. E aí o texto continua, o verso 2: Ele é o autor da nossa fé. Está escrito aí. O que significa isso aí? Ele é o autor da nossa fé. O que o texto está dizendo? Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele nos deu a oportunidade de crer nele. Ele é o autor da fé. Ele é nosso autor da fé. Ele nos criou e nos oportunizou para estar crendo nele. Glória a Deus por isso. O texto continua ainda. Ele não é só o autor da fé, mas também é o consumador da fé. O que é isso? Ele leva você a crer a termo final. Ele completa a obra. Ele nos faz adentrar nas regiões da espiritualidade de uma forma tão forte, tão contínua da vida cristã. Então fita os olhos nele, meu irmão. O texto continua aí, o versículo: pela alegria que estava proposta. Ele volta para Jesus aí, o autor e consumador da fé, pela alegria que estava proposta. Isso aqui, essa alegria que está proposta aqui tem a ver com a alegria proposta para a nossa vida também, com a vida proposta para nós, com uma vitória proposta para a nossa vida. Há um triunfo proposto para a nossa vida, há uma igreja triunfante para a nossa vida, há uma alegria triunfante que nos aguarda. O texto continua, fala também: ele suportou a cruz. Ele suportou o pior, está aí no texto, suportou a cruz. Eu não sei qual problema você está enfrentando na sua vida, qual é o dilema, mas olha só o que diz a Bíblia aqui: é o nosso mestre, aquele que nós temos que fitar os olhos. Ele suportou o pior, ele suportou a cruz, está aí. Em outras palavras, eu tenho que suportar as crises que me acontecem,
Eu tenho que suportar as crises na minha casa, as crises de enfermidade, as crises de luto, as crises em todas as áreas. Eu tenho que suportar, porque há uma alegria que está proposta. Há uma alegria que está proposta. E por último aí, uma frase linda, viu? Desprezou a vergonha. No gerúndio aí, desprezando a vergonha. Como Satanás trabalha para nos envergonhar, não é verdade? Como Satanás trabalha para nos envergonhar. Qual é a maneira dele, gente? Trazer à memória tudo aquilo que nós fizemos no passado. Como é que você vai pegar um ministério e você fez isso? Você pecou naquilo. Ele tenta nos acusar, porque ele é o acusador. Ele foi no próprio Jesus que ele fez isso, usando aqueles, quando Jesus estava na cruz. Tu não é Jesus? Desce dessa cruz. Não é o rei dos judeus? Usando lá na boca daqueles soldados. Não é o Messias? Satanás, ele nos acusa o tempo todo. Ele fica jogando na nossa cabeça para nos desanimar, para nos deixar para baixo. E nós sabemos, gente, nós sabemos que todos nós um dia sentimos vergonha de uma atitude nossa, de uma contrariedade que nós fizemos, algo que nós fizemos de errado, uma atitude errada, uma decisão errada. Muitas vezes até hoje nós pagamos o preço. Mas olha aqui para o pastor. Toda vez que o inimigo tentar trazer à memória os seus pecados, você tem que dar a ele uma resposta à luz da palavra. O sangue de Jesus, o Cristo, o sangue de Jesus, o Cristo, o Filho do Altíssimo, já me perdoou, já me perdoou. Já lavou todos os meus pecados. Então eu não preciso mais viver em crise, porque ele já me perdoou. Você tem que falar isso para Satanás, porque ele é o que nos acusa. Amém, igreja? Convido já o Ministério Vida aqui à frente. Então vamos fitar os olhos em Jesus. Vamos fitar, o texto fala, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhes fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé. Talvez hoje você precisa consagrar sua vida a Deus e pedir a Deus para tirar esses embaraços. O inimigo, ele tenta te envergonhar, o inimigo tenta te destruir. Mas no nome de Jesus nós somos mais que vencedores. Então, se nessa noite há embaraço na sua vida, você vai vir aqui à frente, nós estaremos orando por você. Nós vamos cantar a primeira parte dessa música. Você vai vir aqui orando. Não olhe para a pessoa que está do seu lado. Eu vou ser o primeiro a estar aqui, que eu tenho embaraços, que eu preciso que Deus tire. Vem à frente. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos chegando nesse momento, a finalização, mas o culto ele não para, ele continua, ele continua. Amém, igreja? Queremos agradecer a presença de todos que estão aqui. Deus continue abençoando a vida de vocês. O Nato mais a Patrícia estão aqui, né? Os mais novos, né? Irmãos queridos que foram membros e hoje estão em Rondônia, lá em Ariquemes, né? Um casal, uma família. Manda um abraço para os filhos em nosso nome, tá? O casal também que está acompanhando eles. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? E mais alguém? Também a mãe da Gisele está ali, a nossa irmã, né? Que bom vê-la aqui, querida. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Vamos orar findando esse momento, pedindo a graça, a bênção do Senhor, que você tenha uma semana abençoada na presença de Jesus. Pastor Valmir vai estar orando, já impetrando a bênção apostólica. Lembrando aos irmãos, quarta-feira começa a nossa campanha. Venha aqui, pegue seu cartão, faça um propósito com Deus. Vamos orar, logo após estaremos encerrados.